Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Qual que é o sentido da vida? Como que os motoristas de ônibus que fazem a última viagem do dia conseguem voltar para casa? Sabe aquelas perguntas sem resposta? Eu vou acrescentar mais uma. Qual que é a maior cidade do mundo? Não tem como a gente responder de maneira clara, direta, única, qual que é a maior cidade do mundo. A gente pode fazer alguns rankings, algumas listas aqui e ali, mas sempre vai ter alguma contestação, sempre vai haver algum asterisco em torno dessa pergunta. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje a gente vai aprender por que é impossível dizer qual que é a maior cidade do mundo. Antes de mais nada, vamos só deixar claro uma coisa. Tudo que eu falar aqui sobre maior cidade vai se referir à população e não à extensão. Então é maior cidade em número de moradores e não maior cidade em área. Mas só por curiosidade, eu vou registrar que o maior município do mundo é esse aqui, da Groenlândia, cujo nome eu não vou arriscar pronunciar. Ele tem mais de 660 mil km², o que faz dele maior do que qualquer estado do Brasil, com exceção de Mato Grosso, Pará e Amazonas. Mas voltando então à questão das maiores cidades do mundo por população. Se você colocar no Google maior cidade do mundo, você vai achar alguns rankings aqui sobre esse tema. Mas quando a gente começa a observar os rankings, a gente já verifica que tem algo de curioso em curso. Por exemplo, a Wikipédia em português tem essa lista aqui com as maiores cidades do mundo, que coloca Tóquio em primeiro lugar, Tóquio do Japão, e a nossa São Paulo na quarta colocação. A gente tem aí duas cidades do Japão, duas da China, Xangai e Pequim, duas da Índia, Delhi e Mumbai, e uma de cada um desses países, Brasil, México, Egito e Bangladesh. Mas quando a gente olha a Wikipédia em italiano, a mesma Wikipédia, só que em outro idioma, o resultado já é bem diferente. Olha aí o top 10. Tem várias cidades que não estavam no outro top 10, como Bangkok, Tientsin, Lagos e a primeira de todas, Chongqing. Ou seja, a cidade que é primeiro lugar num ranking não está nem no top 10 do outro. Qual que é a explicação para isso? Tudo passa pelo conceito do que é uma cidade ou um município. Eu vou explicar isso apresentando a fonte dos dados da Wikipédia em português e analisando um pouco a origem desses dados, e já vai dar para perceber algumas coisas. A fonte é a ONU, mais especificamente um relatório produzido pela ONU em 2018, chamado The World Cities, as cidades do mundo. O relatório fala sobre as cidades, os desafios da urbanização e coloca seu ranking com as maiores cidades do mundo, que é esse mesmo que eu mencionei mais cedo. Vamos observar um detalhe, vamos ver como é que está a população de São Paulo nesse ranking. Vocês estão vendo, 21.650, ou, explicando melhor, 21.650.000 moradores. Ou seja, esse ranking está dizendo que a cidade de São Paulo tem 21.650.000 habitantes. Mas será que é isso mesmo? Então, não. As estatísticas oficiais para São Paulo, feitas pelo IBGE, falam que São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Para ser mais específico, são 12.396.372 moradores, segundo a última estimativa feita pelo IBGE, que é referente ao ano de 2021. Então, de onde vieram esses 9 milhões que separam os 12 dos 21? Inventaram essas pessoas? Quiseram forçar um pouco a barra para São Paulo ficar ainda maior nesse ranking da ONU? Eu já vou responder. Antes de continuar, vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo. Lembrar também aos que não são inscritos que se inscrevam no canal. Isso é muito importante para o trabalho do Exclave crescer. Também dá um toque para vocês que a gente está com um clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês, R$5 você pode contribuir, você pode ajudar o nosso trabalho a ficar ainda mais forte. Mas se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, não tem nenhum problema. O like, a inscrição já ajudam muito. O último toque é convidar todo mundo para acessar o site do Exclave, canalesclave.com.br. A gente se vê lá. Mas então, voltando à população de São Paulo, não. Ninguém errou, ninguém exagerou, não é um erro da ONU, ninguém inventou esses 9 milhões de moradores. É tudo uma questão de critério. Quando a ONU fala que São Paulo tem 21 milhões de habitantes, a ONU está se referindo à região metropolitana de São Paulo. Ou seja, está incluindo nessa conta a população de São Bernardo, de Guarulhos, Diadema, Santo André, Osasco, Mauá e por aí vai. E a mesma coisa vale para as outras cidades da lista. A começar com Tóquio, número 1, a campeã do mundo aí, de acordo com esse ranking. Tóquio, por quê? Porque Tóquio, tecnicamente falando, nem é uma cidade. Fazendo uma simplificação com o Brasil, para a gente entender bem a situação, Tóquio é como se fosse um estado do Japão. E esses 37 milhões que se atribui a Tóquio, não estão todos em Tóquio. A gente chega até esse número de 37 milhões, considerando Tóquio e as cidades do entorno que fazem a região metropolitana da capital do Japão. A ONU explica no relatório que considera 3 conceitos de cidade. Vejam aí. Um deles é o city proper, que é um termo que não tem uma tradução única para o português, mas seria algo como a cidade propriamente dita.
Voltando, por exemplo, de São Paulo, seria como considerar apenas o município de São Paulo sem as cidades vizinhas. O segundo critério da ONU é o de aglomeração urbana, que é o que vale para toda a mancha urbana contígua, independentemente de qual município ou entidade política elas estejam vinculadas. Já o terceiro é da área metropolitana, que aborda as entidades formalmente existentes, como municípios, e também não se importa se há uma descontinuidade da mancha urbana, desde que haja um vínculo entre as regiões. Quando a ONU faz esses rankings populacionais, ela leva em conta principalmente o segundo critério, que é o da aglomeração urbana, mas também pode ir para o terceiro, dependendo do caso. Vamos voltar lá para o relatório da ONU para ver dois aspectos bem interessantes. Um é sobre a segunda maior cidade do mundo, que é Delhi, da Índia. Bem, Delhi é famosa, capital da Índia, certo? Então, não. A resposta certa para a pergunta qual que é a capital da Índia é Nova Delhi e não Delhi. Delhi e Nova Delhi são duas entidades políticas diferentes, mas são lugares vizinhos, são lugares completamente integrados, então faz sentido a gente considerar a mancha urbana de Delhi como uma coisa só. E um outro elemento que eu queria observar sobre o relatório da ONU é quando ele fala das cidades do Brasil. Deem uma olhada na primeira cidade que aparece quando a gente olha a lista para o Brasil em ordem alfabética. Estão vendo aí? Baixada Santista. Claro que não existe aqui no Brasil nenhum município com o nome de Baixada Santista. O que a gente tem é a região metropolitana da Baixada Santista, que tem a cidade de Santos como seu município mais famoso. Essa região metropolitana está com uma população de 1.900.000 moradores. A lista da ONU também cita como cidades a Grande São Luís e a Grande Vitória, e não menciona dois municípios brasileiros cuja população já superou 1 milhão de habitantes, São Gonçalo no Rio e Guarulhos em São Paulo. Isso porque as duas cidades são consideradas pela ONU, são contabilizadas dentro das regiões metropolitanas das quais elas fazem parte. E aí vale dizer, vale reforçar o que eu já falei mais cedo. Não tem nenhum erro, ninguém está errado. A ONU não está necessariamente errada quando ela fala que São Paulo tem 21 milhões de habitantes. É tudo uma questão de critério e de ser claro do que você está dizendo, do que você está informando ao seu leitor. O critério aí foi de pensar a realidade urbana, independentemente de qual entidade política a pessoa esteja presente. É por isso que é bem difícil, ou mesmo impossível, dizer qual é a maior cidade do mundo. Porque antes de mais nada a gente tem que definir direitinho o que é uma cidade. É só o município? É o município e seus vizinhos? É o município com os vizinhos que ele tem uma região metropolitana? E se tiver um vizinho que ele não está tão integrado assim, entra para conta ou não entra? Isso tem que ser resolvido. Fazer então qualquer ranking desse tipo vai cair numa margem de interpretação ou até mesmo de arbitrariedade. Eu posso fazer um ranking só com os municípios, você pode fazer um ranking com os municípios e as regiões metropolitanas, e a gente vai chegar a resultados completamente diferentes. Desde que a gente explique direitinho o que está pesquisando e quais são os critérios adotados, nenhum ranking vai ser melhor ou pior do que o outro. É justamente por esse critério que a cidade de Chongqing, da China, é um verdadeiro ponto de interrogação quando a gente fala das maiores cidades do mundo. Os números são impressionantes. Alguns lugares que atribuem Chongqing como a maior cidade do mundo citam que ela tem 31 milhões de moradores. Isso é mais do que a soma da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porém, Chongqing, lá da China, é um lugar que não tem uma realidade urbana para esses 31 milhões de moradores. A área de Chongqing é muito, mas muito grande. É uma área do tamanho da Áustria e também maior do que 6 estados brasileiros. Chongqing é uma entidade política só, e nessa entidade realmente moram uns 31 milhões de moradores. A ONU não considera que exista uma realidade metropolitana para esses 31 milhões de moradores. Os números que a ONU atribui a Chongqing são muito mais modestos. Segundo a ONU, a cidade tem apenas 14 milhões de moradores. 14 milhões é mais do que qualquer município do Brasil e também mais do que quase todos os estados do Brasil, com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. E se você acha que essa coisa de uma cidade mais populosa que um estado é coisa de megalópole da China, você está enganado. Aqui no Brasil a gente tem muitos exemplos disso, de cidades que são mais populosas do que estado. E eu não estou falando só de São Paulo e Rio de Janeiro não, viu? Tem até cidade do interior do Brasil que é mais populosa do que alguns estados. Quer conhecer quais são? Escrever todas as cidades maiores que estados? E aqui no vídeo, beleza? Valeu, até a próxima!